Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor que nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta quinta-feira, dia 26 de junho. Com muita alegria acolhemos a cada um de vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Nova Onda e também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Você também é um evangelizador chamado a compartilhar os nossos vídeos, a fazer os seus comentários, a levar esta mensagem a outros irmãos e irmãs. Estamos dentro da novena do nosso itinerário de fé para a festa de São Pedro, que vai acontecer no próximo domingo, hoje 7º dia da nossa novena. Dias de muita reflexão, comunhão, partilha, dias de alegria, que nós estamos certamente crescendo enquanto paróquia. Rezamos e pedimos sempre a bondade de Deus, que esse momento possa, de fato, trazer ao nosso coração um renovo, um fôlego novo para a nossa missão, para a evangelização. Iniciemos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sem dúvida, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Entre todas as riquezas, esse é o dom mais precioso. A melhor maneira de encontrá-lo é meditar sobre a palavra de Deus. Siga por esse caminho e será contemplado com essa dádiva. O verdadeiro sábio é aquele que aprende com os próprios erros. Pois desprezando a sabedoria, não só caíram, ignorando o bem, mas deixaram para a humanidade uma lembrança de sua loucura, de tal modo que seus pecados não puderam ficar escondidos. E nós queremos rezar, pedir por todos aqueles que contam e esperam as nossas orações, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade em família, por alguma tribulação, que a bondade de Deus e os seus anjos possam acampar e proteger a cada um de vocês. E, sobretudo, pedindo que a bondade de Deus nos dê paciência, sempre paciência e perseverança, visto que é o tempo mesmo que se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. Meus amados irmãos e irmãs, para a nossa reflexão no dia de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos?
Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se ontem nós falávamos aqui, diante da reflexão do Evangelho, da perícope que antecede esse trecho que nós ouvimos aqui, sobre os falsos profetas que instrumentalizavam, que se achegavam às pessoas, não levando a palavra de modo autêntico. Aqui Jesus fala mais uma vez com seus discípulos sobre a necessidade desta autenticidade, do conhecimento e do entendimento daquilo que nós levamos. A primeira parte do Evangelho, ela é composta por uma questão que certamente traz ao nosso coração, não diria medo, mas talvez um certo incômodo. Por quê? Porque aqui, colocar em prática a vontade do Pai é realizar aquilo que nós desejamos em nome de Jesus. Ontem eu dizia, inclusive, sobre a incapacidade que muitas pessoas têm de levar a palavra, o evangelho, sem nenhum tipo de condicionamento. Se colocar no mundo, de fato, simplesmente com aquilo que nos foi pedido para levarmos. Nós somos porta-voz da mensagem. Nós somos anunciadores. Nós não podemos nos auto-anunciar. E aí Jesus diz de modo claro, né? Inclusive até num certo interrogatório, nós não fizemos isso em teu nome, não fizemos aquilo em teu nome. E aí Jesus fala uma palavra que pode parecer um tanto quanto dura, né? Jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Porque se ontem era dito que era pelos frutos, os frutos que nós seríamos conhecidos, quem planta o mal não pode ser de fato entendido como aquele que está anunciando a Cristo Jesus. E aí Jesus fala desse trecho da casa construída sobre a rocha, que é muito conhecido da gente, né? Essa rocha é a própria palavra. Se nós edificamos a nossa vida na palavra, se nós edificamos a nossa vida em Cristo Jesus, a nossa vida não é uma vida de fachada, meus irmãos. Às vezes nós vemos assim coisas muito bonitas na vida, no mundo, e quantas fachadas, muitas vezes, superficiais. As próprias construções dizem isso, né? Você não pode, por exemplo, ficar dando uma demão de tinta em cima de outra tinta, em cima de outra tinta, que em um determinado momento a tinta vai descascar, mostrando de fato aquilo que é aquela construção. É necessário passar sempre, talvez diria eu, por uma reforma interior, por uma reforma, por um entendimento de onde nós lançamos a base de nossa vida. Se a base de nossa vida é lançada no interesse, no condicionamento, na soberba, no egoísmo e até mesmo na manipulação dos outros, é claro que a casa vai cair em algum momento. Nada fica escondido. Agora, se mesmo diante das nossas fragilidades, nós nos colocamos no mundo a construir a nossa casa sobre a rocha, é fato que é em Deus mesmo que nós vamos encontrar a força que nós precisamos. Meus amados, não é manipulando os outros que nós vamos ser felizes. Não é em cima da infelicidade dos outros que nós vamos ser felizes também. Se do mesmo modo que nós vemos pessoas no mundo fazendo coisas que às vezes nos deixam muito incomodados, porque é impossível pensar que algumas pessoas possam agir de determinado modo, é impossível pensar que alguém que fez a experiência de Jesus vai agir praticando mal para o irmão. Vai agir, por exemplo, tirando a comida do pobre. E pode parecer brincadeira, mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que às vezes acabam fazendo isso, meus amados. E não é assim que o Senhor quer se dar aos outros, não. Jesus deseja se dar na inteireza. É naquela inteireza a qual Ele se coloca à disposição para acompanhar e inclusive para acolher as nossas fragilidades. Então, construir a casa sobre a rocha aqui não é ter certeza, por exemplo, de ter uma vida tranquila. Os ventos vão soprar.
as intempéries vão acontecer do mesmo jeito. A certeza de ter a casa sobre a rocha é permanecer de pé. Isso é o que nós temos que ter diante dos nossos olhos, porque as dificuldades elas vão aparecer sim, agora depende de onde nós estamos colocando a nossa confiança. Por isso que é preciso, meus amados irmãos e irmãs, sermos assim, cada vez mais solícitos à palavra, sabe? E pedir assim de coração sincero: Senhor, deixe com que essa palavra produza em meu coração frutos. Como eu dizia no dia de ontem, né? Nós, pela nossa acolhida da palavra, somos os primeiros frutos a sermos colocados no mundo. Então, uma pessoa que se colocou diante da palavra de Deus, sem dúvida alguma, é alguém que vai fazer todo o diferencial lá fora, inclusive ajudando outras pessoas a construírem as suas casas, as suas vidas, os seus sonhos, os seus projetos sobre a rocha viva que é Cristo Jesus. Que assim possa ser e que no dia de hoje, nos nossos encontros, nós sejamos anunciadores desta alegria, desta certeza, sermos de Deus e em Deus encontrarmos toda a força que nós precisamos. Lembramos que nós estamos fazendo a nossa ação solidária, 10 prêmios, em vista da revitalização do nosso patronato, para ser um centro de espiritualidade de nossa paróquia. Lembrando também que nós estamos fazendo a campanha de material de limpeza e de higiene pessoal. Você é convidado a nos ajudar para depois a gente reverter esse material para as instituições do nosso município. E hoje, celebrando o 7º dia da nossa novena, celebra conosco o Padre Zulian Jorge de Miranda, ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora da Glória de Vila Lenira, em Colatina. E celebram com ele as comunidades do Verbo Divino, da Sagrada Família do RH, do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Hoje a bênção é para os objetos de devoção pessoal. Você que tem o seu terço, sua imagem, sua Bíblia, sua vela, outros objetos que você faz o seu momento de oração, de intimidade com Deus, você pode trazer para que sejam abençoados hoje durante a nossa Santa Missa. Contamos com você para continuarmos formando esta comunhão, esta fraternidade bonita na nossa festa da unidade paroquial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima quinta-feira, um grande abraço e nos vemos amanhã com mais um Comunidade em Oração. Tchau, tchau. Somos povo esperança, vamos juntos planejar. Se a igreja é serviço e a fé testemunhar, agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo a caminho, construindo em mutirão, nova terra, novo reino, de fraterna comunhão. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar.